vejo que criaram alguns estigmas em relação a palavras, né? Por exemplo, quando você vê assim, hoje a linha de terapeutas, psicólogos adora falar essa besteira. Para mim é uma das maiores besteiras que existe no mundo. Ah, você não tem que se sentir culpado. Ah, porque culpa leva para o arrependimento. Ai, tadinho. Gente, desculpa, isso é papo para criança. Obviamente você tem que se arrepender da porcaria que você faz na sua vida. Isso é um convite de uma vida adulta? De uma vida que você busca virtude? Vai ficar buscando fazer porcaria a vida inteira? Você tem que se arrepender mesmo, mudar de rota, decidir que aquilo lá não presta e que você não quer repetir, pô. Ah, não, mas tudo é sobre responsabilidade. Não é, querido. Obviamente, se você fez, o responsável é você, né? Não pode ser um alien que ficou lá na sua orelha. Ah, não, foi o chip do ET que me fez fazer tal coisa. Bom, sempre que a gente terceiriza a execução da nossa vida, tudo bem? Ah, a gente está sendo vítima. Você não tem poder sobre o que ocorre na sua vida. Você entende o que eu estou falando? Eu estou falando isso com muito carinho. Porque é uma forma de massagear o ego. Eu não tenho que ter culpa. Não, querido. Tá tudo bem você ter culpa. Eu quero que você entenda que a culpa é um convite para você sair da sua mesquinhez que você existia naquela etapa. Certo? E você entender que quando você é culpado, a culpa é tua mesmo, mas você não está condenado por essa culpa. Não existe a condenação pela culpa, existe um convite a você sair dali. Porque o ser humano se move pela dor. Tudo bem? E a culpa é a manifestação de uma dor que você não teve o nível de compreensão e entendimento sobre ela. E quando você entende o seu papel, abraça o seu papel no que ocorreu. Eu tive uma conversa a semana passada com uma moça, que eu só chamo as pessoas na live quando eu sinto no coração. Eu estava fechando a live, entrou a moça, eu preciso de ajuda, doutor. Eu senti que tinha que chamar ela. E no meio da live eu falei assim, ela toma 35 remédios por dia. Nossa. Por conta de um choque medular que ela teve, por conta de dores fortíssimas. E na hora da live eu senti no coração, fala pra ela que a culpa não é dela. E é raro falar isso, tá? Ela tinha ouvido. Aí eu falei, e você já tá com depressão, minha filha? Tô, doutor, eu tenho essas dores já tenho muito tempo. Mas a depressão começou tem uns 2 meses e meio. Aí o que aconteceu? Ah, eu não aguentei mais. Aí eu falei assim, aí logo depois dessa pergunta eu falei pra ela assim, deixa eu te contar um recado. Estão mandando eu te dar. A culpa não é sua, tá bom? Não é que você não tem fé e por isso você está sendo castigada. A mulher começou a entrar em prantos do outro lado. É isso que eu falo. Toda forma que a gente conduz a espiritualidade deve ser feita em amor. Porque exatamente num período atrás, ela tinha ouvido que a culpa dela, no sentido negativo, para ela passar por tudo que passava, era porque ela não tinha fé em Deus. E aí, na hora que falaram isso e penetrou no coração dela, ela acreditou nisso. E é por conta dessas significâncias. E ela falou, mas doutor, o pouco que eu tenho, eu faço meu trabalho, eu ajudo quem tem a menos favorecido. Não é possível. E ela chorando, eu amo tanto a Deus, eu querida. Eu só estou aqui para te dizer que não tem sobre isso. Você não está sendo castigada pelo que você está vivendo. Você está sendo convidada a algo. Aí sabe qual a frase que ela soltou, cara? Que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu lembro que eu sou assim hoje. Ela virou, em toda a humildade dela. Eu saí de lá, eu tava chorando, eu fui falar com minha esposa logo depois. Ela falou assim, eu aprendi todos os dias a transformar a dor em amor. Como é que uma pessoa dessa tem que ouvir de um, desculpa gente, tá? Mas de um líder espiritual, para não falar a denominação, não falar nada, que ela tá passando pelo que tá passando porque não tem fé? Isso é desumano, bicho. Isso é cruel você falar isso pra alguém. Sabe? Então, é uma coisa que a gente não pode alimentar e é em ambientes como esse aqui, onde tudo é dito e trabalhado sem nenhuma papa na língua, que a gente tem que trazer esse tipo de coisa porque não tem cabimento isso. Porque se o que a gente... Tem uma frase que é muito linda, que é bem assim, ó, ame a Deus e faz o que você quiser. Se você gritar, você vai gritar em amor. Se você brigar, você vai brigar em amor.
Se você castigar, você vai castigar em amor. Porque quando você está enraizado em amor, todos os seus frutos também serão em amor. Essa frase é de Santo Agostinho. Mas quando você está enraizado em aspectos que não edificam, aí os frutos não são legais. Então, a culpa, com um coração amoroso olhando, é sempre um convite ao crescimento, inevitavelmente. Porque o intelecto pelo intelecto não sustenta ninguém de pé. Então, quanto mais a gente conseguir criar um ambiente espiritual, onde quer que nós estejamos, para que isso se manifeste, um ambiente de cura, um ambiente de transcendência, um ambiente de amor e de acolhimento, aí sim a gente vai ver curas, milagres, se manifestando onde quer que seja. Eu não sei se faz sentido isso no coração de todo mundo que está aqui. Mas, se a gente não viver esse amor que se manifesta incondicionalmente, independente de quem seja, do histórico que você tenha, se o seu coração estiver direcionado para esse amor, não interessa o seu passado. Qualquer um pode ser curado dele mesmo. Quantas pessoas a gente viu assim na humanidade? Inúmeras. A história de Saulo para Paulo é um clássico. Sabe? Então, é sobre isso, é sobre como a gente se entrega dentro daquilo que é plantado no nosso coração e como a gente se permite ser tocado por algo que pode transformar a sua vida. É um estalar de dedos da noite para o dia. Eu não sei se eu fiz entender sobre esse contexto da culpa aqui, tá, pessoal? Eu queria que você repetisse a frase, Qual frase? Que você falou para ela, que ela falou assim, não, porque o meu líder lá, o meu, sei lá, alguém me disse que eu tenho culpa por não amar a Deus. Daí você falou... O pastor deu a entender para ela Uhum. que ela estava ficando com tantos anos de dor porque ela não tinha fé. Uhum. E aí, na hora, o recado que era para dar Uhum. foi assim: minha filha, você não está passando por isso porque você não tem fé. Uhum. Aí a mulher começou, desabou de chorar do lado, eu do outro, porque não teve como. E aí fez todo sentido. Ela tinha aguentado muito tempo sem ter uma depressão. Mas o que é a depressão na camada mais alta, na camada mais vibracional, vamos falar dessa forma, da doença? É a desconexão com o sagrado. Uhum. Cara, você sustenta tudo. Você não cai em depressão quando sua conexão espiritual está mantida. Você não cai. Quando ela afila e diminui, o corpo está com os hormônios alterados, a carga genética ela existe, mas uma pessoa que tem a bagagem espiritual mantida de pé, ela se sustenta. Agora, se você corta esse fluxo da pessoa por conta do que você plantou na mente dela, aí você pode trabalhar esse filtro para impedir o volume que passaria ali. E foi o que aconteceu com ela. Entende? Então, o ponto é, a gente tem que ter esse cuidado ao olhar em amor e ao falar com o outro. Mas somos humanos, então todo mundo é falho, cara. Então, às vezes, o pastor tinha estado num dia mal e precisava gerar algum impacto e usou o impacto da forma errada, a autoridade da forma errada. Não dá pra gente entrar, por mais que a gente julgue, eu falo assim, cara, o problema dele é com Deus, mas não dá pra gente falar nesse aspecto o que ele passou, quem ele foi, o que ele fez, não dá. Não é da nossa alçada. O julgamento ele vai existir, a constatação vai existir, o resultado da fala dele está existindo, mas eu não posso condená-lo por isso. Ele também tem direito a se transformar quando ele experimentar essa incondicionalidade da graça, ou da consciência, ou do amor universal, como a gente quiser colocar. Eu não sei se fez sentido para todo mundo isso, tá? Não, é que eu gostei da frase que você falou, que talvez eu tenha até que voltar aqui, mas que você falou... Intelecto pelo intelecto? Que você falou pra ela. Você falou o seguinte, você falou, assim, você não tem culpa, o que você tem é um convite à vida. Acho que foi isso que você falou. ó, Não é culpa, é um Ale, convite à vida. quando eu falo os trem, às vezes as coisas saem e não tem volta. Não pede pra lembrar. Dá pra voltar depois. Depois a gente volta na gravação. Daí vira um corte. Quando aqui. é intelectual, funciona. Se eu estiver dando uma aula catedrática, funciona. Agora, quando tá em um ambiente como esse, Fluindo. flui. O que tem que sair, sai, sem freio. Como diz Carol, o Ju não tem freio. Ou você ama ele, ou você vai ter ressalva com ele, ou você sai de perto dele.
Mas eu Ele amo. veio com defeito de fábrica, não tem o filtro aqui. O que tá aqui sai direto pra boca, sabe? Sim, não tem o filtro. É direto, é o conceito do médium, né? Você tá intermediando coisas entre o céu e a terra. Passa direto e você fala. Direto e fala. É isso, cara. É do coração pra boca e é porque não é sobre o que eu quero, é sobre o veículo que a gente é. Uhum. Simples assim.